Bom, senhores e senhoras, alunos e alunas, a aula de hoje é sobre análise de variância. Estamos no campo da estatística inferencial. Trata-se de comparar médias de dois ou mais grupos, em geral acima de 3 grupos. Comparar médias por meio de uma técnica. Qual é a técnica? Análise da variância. Então, vocês vejam, nós vamos abordar o tema de igualdade de médias, analisando o que? Variabilidade, desvio padrão, ou variância, que é desvio padrão elevado ao quadrado. Então, qual é o início? O início de tudo começa com a seguinte questão. Por que a análise de variância se chama assim, quando na realidade se trata de uma técnica para comparar médias e não variâncias? Então aqui eu tenho um livro que ele responde de uma maneira intuitiva, gráfica, e essa técnica que foi desenvolvida por Fisher na década de século 20, década de 20, se não me engano, ano de 1923, né? Quando ele trabalhava numa estação agrícola. Então vamos ver, aqui ele trabalhava numa estação agrícola e tinha muitos dados e ele tinha que desenvolver uma técnica para comparar dados de mais do que 3 grupos, né? Então esse é um teste estatístico chamado ANOVA, ou ANOVA, né? Análise de variância. Olha aqui, nós temos os dados A, conjunto A, do conjunto B ou conjunto C, ou seja, a amostra B e C. Se eu fizer uma boa ideia, começar com a análise gráfica dos dados, então eu faço aqui uma representação gráfica de pontos, e aqui. Qual a conclusão que eu tiro? Que a média aqui é maior do que aqui, ou seja, a média de B é maior que a de C e é maior que a de A, né? A impressão que se tem é que é a mesma variabilidade, uma variabilidade pequena dentro de cada amostra, dentro de cada grupo, né? Porém, há uma variabilidade também entre essa média e essa, entre essa média e essa, tá? Então, essa intuitivamente é a conclusão que chegamos, né? Que a impressão desse gráfico estará de acordo em afirmar que a média de B é maior que a de C. E esse caso agora, D, E e F, se eu fizer uma representação gráfica, a análise gráfica de pontos, verificamos que é difícil dizer que não são iguais, né? Então, que a média, que é um valor representativo de todos os pontos, centro de gravidade e distribuição, aqui vamos dizer que é a mesma. Então você veja, raciocinamos aqui. Que opina sobre a diferença de média nesse caso? Não se vê que sejam significativas nesses casos, né? Então vamos dizer que as 3 amostras vêm da mesma população, ou seja, há uma mãe, uma curva, no caso chama F de Fisher, né? Que abraça todas as amostras, né? Então elas vêm de um mesmo coração, de uma mesma mãe, falando de uma maneira assim, não muito técnica científica. Então o livro chama-se 55 Respostas a Dúvidas Típicas de Estatística. Então estamos na questão 33, é por que você vai chamar análise de variâncias, na verdade você quer comparar médias. Olha pessoal, no primeiro caso nós temos média 14, 15, 7 e 13, e no segundo a mesma. Então você veja que as médias são iguais em ambos os casos e as conclusões foram diferentes, né? No primeiro caso, a média B maior que A e C, e no segundo caso, iguais. Então, de forma intuitiva, comparamos a variabilidade dos casos, né? E no primeiro caso, elas vêm da mesma população, mas vamos dizer que elas diferem, porque as médias entre elas são maiores do que dentro. Então, vocês vejam que eu tenho 2 tipos de variabilidade. Dentro da amostra e entre as amostras. No segundo caso, a variabilidade dentro das amostras é muito maior e por isso não se surpreende que não haja diferença, tá? Eu tenho aqui os dados e esses dados eu fiz uma representação gráfica, vou mostrar para vocês o caso 1. No caso 1 vocês vejam A, B e C.
A média do A é 14, do B é 15,7 e do C é 13,7. Então a média está aqui é 14, né? Então, de forma intuitiva, gráfica, vemos essas representações, né? E agora vamos ver o caso 2. O caso 2, vimos que a variabilidade é grande, é maior do que a variabilidade entre as médias, né? Entre a média D, E e F é pequena, enquanto aqui dentro do D, dentro do E, dentro do F, cada um dentro dos grupos é grande, é maior. Então vocês vejam que há uma relação entre dois tipos de variância, né? E a estatística F, da análise de variância F de Fisher, é uma razão, uma divisão entre as variâncias, né? Variância é desvio padrão elevado ao quadrado, né? Da ideia de variabilidade. E aqui nesse caso chegamos às conclusões que as médias são iguais analisando variâncias, né? Então vamos agora verificar. Eu quero mostrar para vocês, vamos ver se eu consigo aqui, diminuindo aqui um pouco, trazendo para cá. Eu tenho aqui eu fiz um PowerPoint desse livro, o livro chamado 55 Respostas a Dúvida Típica de Estatística, de 2004. Então, o autor, aqui estão os valores, aqui uma representação dos dados em relação à média. Nesse caso, não dizemos graficamente, vendo a figura, que a média de B difere de A e de C, que não difere entre elas, né? Aqui estão os valores. A variância, a variabilidade dentro dos grupos é pequena, né? Agora, nesse caso aqui, a variabilidade dentro dos grupos é grande, né? Os desvios padrões estão entre 4,24 a 4,25, enquanto no primeiro caso o desvio padrão entre 0,44 e 0,54. Né? Então, nesse caso, dizemos que não diferem entre si a figura, né? Então, é a mesma média nos dois casos. No caso 1, dizemos que a média B é maior, não difere entre si, porque a variabilidade dentro dos grupos é pequena e entre os grupos é maior, né? Então, comparamos médias analisando a variação. No caso 2, as médias não diferem entre si, porque a variabilidade dentro do grupo é grande e é pequena entre os grupos, né? Então, voltando aqui, eu fiz uma análise de variâncias de um fator, porque o que difere apenas entre A e B e C, né? De um modo mais técnico, se fala que as médias são iguais, mas no fundo a ideia, a hipótese H0 de nulidade é que tem uma curva que abraça todo mundo, tá? A ideia da curva que abraça todo mundo. Bom, e aqui eu obtive a estatística F, que é uma razão de variância, que ela vai pegar os três grupos que estão aqui, a variância entre os grupos, dividido para a variância dentro dos grupos. Então, 11 dividido 0,22 dá esse valor. Daí olha a posição no gráfico e dá um valor muito pequeno. Isso aqui é menor que 0,05. Então, eu posso rejeitar a hipótese. Eu digo rejeito a hipótese. Então eu sei que tem diferença entre A e B e C, mas onde está a diferença? Daí existe um teste chamado Tukey que ele vai dizer onde está a diferença. Ele vai dizer que está no B, olha, porque o B tem uma letra A e o A e C eu represento aqui a mesma letra. No caso 2, no D e F, eu realizo o teste da mesma maneira, eu vou dizer como logo. Aqui eu tenho F estatística, F0,54, um p-valor aqui acima de 5%. 5% é um valor adotado por Fisher, né? Que a partir de 5% a curva não abraça mais, como nós vimos na aula passada, né? Sobre o teste separado. Não rejeito a hipótese, então as médias são iguais, tá? E se eu fizer o teste de Tukey aqui, olha,
tudo letra O, A e A. Então, 1571 eu indico por A, 1395 por A, 374 A. Então as médias não diferem, tá? Médias que não compartilham uma letra diferente, né? Como aqui é tudo letra A, elas não diferem, enquanto que no primeiro caso aqui, ó, a amostra A e C, elas têm uma letra B, tá? Isso é convenção. Eu poderia aqui colocar, por exemplo, X, e aqui eu poderia colocar Y, tá? Isso é apenas uma notação, ok? E aqui a mesma coisa, eu poderia chamar isso aqui de alfa. Alfa, alfa e alfa, tá? Tem uma convenção, essas letrinhas aí. Aqui é muito utilizado. Bom, agora vocês podem perguntar como é que como eu com o programa Minitab eu faço o teste ANOVA. Muito fácil. Stat ANOVA, one way, um fator. Aqui, olha, respostas em colunas separadas. Eu ponho A, B e C aqui, seleciono. Comparação. Eu aperto apenas, clico aqui em TUC. E os grupos homogêneos, as letras A, B e C, o Y, Y, X, coloco aqui e aí ele faz. Eu dou um OK. Pronto, e aqui eu já tenho o teste feito, ó, A, B e B, né? Agora eu vou apagar tudo aqui para vocês verem que agora eu vou fazer para o D e F. Como é que eu faço? Stat ANOVA, um fator, e agora eu vou colocar as três colunas D e F, comparação TUC, né? E aqui eu clico, pronto, né? Como o N, tamanho da amostra, é muito pequeno, então realizar teste de normalidade não fica muito convincente, né? Agora, o que é importante é que os desvios padrões sejam próximos, né? E há uma forma de avaliar se eu atendo às suposições do modelo ANOVA é de uma maneira gráfica. Por exemplo, aqui eu tenho, olha, eu estou admitindo os mesmos desvios padrões, ok? Comparação, teste de TUC, e aqui eu faço as suposições do modelo ANOVA, né? Eu vejo se o gráfico, eu clico aqui nesses três, eu faço a análise dos valores residuais do modelo, né? De uma forma gráfica. Pronto, então vocês vejam, letra A, o alfa, 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 as médias não diferem. E aqui eu verifico se os dados seguem ou não uma curva normal. Como aqui, esse gráfico, valor ajustado com resíduo, ele não apresenta forma de V ou de funil, então tudo bem, tá? E como aqui os valores residuais do modelo estão muito próximos da linha vermelha do papel de probabilidade, então significa que de fato os dados seguem a curva normal. E aqui os valores têm que estar simétricos em relação ao zero. Se eu aqui, por exemplo, diminuir o número de intervalo para, por exemplo, 6, eu já começo a ver uma certa simetria, tá? Vamos agora colocar o número de intervalo para 5, que é o número mínimo. Pronto, então vocês vejam que, de certa forma, os dados estão ao redor do valor residual zero. Mas o requisito principal não é a normalidade, mas sim que os desvios padrões sejam próximos. E, de fato, esses desvios padrões, eles são próximos, né? Vamos ver aqui. Opa, os desvios padrões são próximos, tanto num caso quanto no outro caso, né? E se eu aumentar aqui a tela, né, de apresentação, eu vejo que o desvio padrão é 0,50, 0,54, 0,49, mesmo desvio padrão nesse caso. No segundo caso, eu tenho desvio padrão 5, 4, 4, também valores próximos. Então, termino agora. Então vimos análise de variância, que ele é muito utilizado,
Então, trata-se de comparar as médias a partir do estudo da relação entre as variâncias, entre a variabilidade. Obrigado pela atenção.